Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ficar em pé por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem, às crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno. Por que nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases? Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Assim, a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, grande é o problema de uma falta de comunicação. Quando a gente casa muitas vezes, não é? A gente diz assim: não, mas eu disse isso a você. Não, você não disse isso, né? Isso acontece bastante. A gente vai para tal lugar. Não, você não combinou isso. Não, eu combinei naquele dia. Não, eu disse isso a você. Não, você não disse. Não, eu disse, você que não ouviu. Não é? É assim que a discussão termina. Muitas vezes isso acontece, falta de comunicação na igreja. Ah, não era você que estava na escala, não, eu achei que era você. Acontece demais. Falta de comunicação na empresa. Falta de comunicação é uma coisa que nos atrapalha. O Senhor trata os habitantes de Efraim e os sacerdotes de Jerusalém aqui como bêbados. Olha, vocês estão vomitando. Vocês não entendem o que eu falo, porque vocês são vencidos pelo vinho. Aqui, literalmente, porque eles eram viciados em bebida e eles se embriagavam. E também Deus estava usando isso para dizer: olha, assim como vocês estão bêbados, literalmente, para entender o que eu falar, vocês vão agir como bêbados. Vocês não vão entender, vocês vão ficar confusos. A forma como o Senhor descreve sobre como eles se achegavam a Ele é igual um bêbado tentando se comunicar. Um bêbado tentando entender
o que ele estava falando. Grande é a desgraça. Olha o contraste, a gente está em Salmos, né? E ali os Salmos de romagem, as pessoas com prazer em ir a Jerusalém. Olha esse Israel aqui. Olha essa geração aqui. A desgraça de Efraim em Jerusalém. Esta Jerusalém bem diferente. O castigo de Deus aqui seria a confusão na comunicação. Seria a falta de comunicação. Deus iria responder à zombaria. Deus iria responder à embriaguez daqueles homens quanto às suas leis com línguas estrangeiras. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai para o versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 11. Versículo 11 diz assim: pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estrangeira, o Senhor falará a esse povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Deus falou de uma forma que eles podiam entender, mas eles não quiseram ouvir. Agora Deus falaria, mas ele falaria através da língua estrangeira dos seus adversários. Nesse caso aqui, os assírios. Olha, os estrangeiros vão zombar de vocês. E vocês não vão nem entender, porque vocês não sabem a língua dos estrangeiros. Essa vai ser a forma como eu vou falar para vocês agora. Deus falaria por meio deles, e eles não iriam entender. Falta de comunicação, falta de entendimento, é sinônimo da punição de Deus. Não entendermos Deus é sinônimo da punição dele. Por isso que Paulo, ele usa essa passagem lá em 1 Coríntios 14. Quando ele vai dizer, olha, vocês estão usando de línguas estranhas sem tradução, e o estrangeiro e o descrente está vindo para a igreja e está chamando vocês de loucos porque eles não estão entendendo. Vocês estão usando um caráter punitivo de Deus no culto. Falta de comunicação é um caráter punitivo de Deus. Aí ele cita justamente o versículo 11 de Isaías 28. Olha a Torre de Babel. Caráter punitivo de Deus. Quando Deus ele quer punir, ele joga a falta de comunicação. Como é que vocês querem abençoar o outro no culto e vocês falam em línguas e não tem tradução? Como é que a gente pode trazer isso para os dias de hoje? Quando eu chego aqui com um sermão que você achou maravilhoso, mas você não entendeu nada, né? Eu quero usar aqui de palavras difíceis e mostrar a vocês o quanto eu sou inteligente, mas no final você só fez me admirar, talvez, e não admirou o Senhor. Isso acontece muito. Quando a vaidade está no púlpito, falta de comunicação, eu não estou abençoando vocês, eu estou punindo vocês. O culto, ele tem que ser simples. A liturgia, olha a nossa liturgia. Nossa liturgia é meia página, né? Por que isso? Que é preguiça de Eduardo, preguiça de Rodrigo, né? Não. É porque o culto ele tem que ser simples mesmo. Ele tem que ser simples, ele tem que ser de fácil acesso, ele tem que ser o mais claro possível. Isso é bênção. Que possamos nos arrepender, que nós possamos entender aqui, que os nossos pecados eles fiquem claros na mente da gente, à luz das Escrituras, para que a gente possa aprender com ele, com os nossos erros, e nunca mais praticá-los. Servindo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, sendo confrontados e deixando, abrindo o nosso coração para que a gente seja confrontado com a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Felipe, eu queria que Felipe orasse.